Seu cérebro de hoje não é o mesmo de 5 anos atrás. Literalmente. Cada pensamento que você tem agora está mudando a sua estrutura física. E isso nunca para. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Você já tentou mudar algum comportamento? Parar de procrastinar? Reagir diferente ao estresse? Largar um hábito que você sabe que te faz mal? E simplesmente não conseguiu? Neste vídeo, você vai descobrir por que o cérebro literalmente resiste à mudança, entender o mecanismo exato que permite reescrever padrões mentais de décadas e ver um dado recente que vai mudar como você enxerga o conceito de "eu sou assim mesmo". Sabe quando você decide com toda a convicção do mundo que vai mudar? Pode ser segunda-feira, pode ser virada de ano, pode ser aquele momento às 3 da manhã quando você jura para si mesmo que desta vez vai ser diferente. E por um tempo, 2 dias. Uma semana, talvez até um mês. Mas aí, quase sem perceber, você está de volta ao ponto de partida. A mesma reação automática, o mesmo padrão antigo, a mesma sensação pesada de que é mais forte do que eu. E logo aparece aquela voz interna, você conhece ela, que sussurra, é porque você não tem força de vontade suficiente. Ou pior, você simplesmente é assim, aceita. Spoiler, essa voz está cientificamente errada. E a neurociência tem provas disso. Imagina só, durante séculos, a medicina acreditava que o cérebro adulto era fixo, imutável, como uma escultura terminada. Não importa quanto tempo passa, a forma não muda. Você nascia com uma certa arquitetura neural, e era isso. O que você fosse aos 20 anos seria para sempre. Essa era a doutrina oficial da neurologia até bem pouco tempo atrás. Um dos primeiros a questionar esse dogma foi William James, filósofo e psicólogo americano do século XIX. Em 1890, sim, 1890, ele escreveu que o sistema nervoso humano tinha uma plasticidade que permitia mudança ao longo de toda a vida adulta. Ninguém levou muito a sério, afinal, contrariava tudo que os manuais diziam. Mas a intriga ficou no ar, e ela vai nos acompanhar pelo resto deste vídeo. Se o cérebro pode se reorganizar, por que mudar parece tão impossível? Você sabia? O cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios, mas o que define quem você é não são eles. São as conexões entre eles. Mais de 100 trilhões, mais do que todas as estrelas visíveis no universo observável. Em 1949, o neurocientista canadense Donald Hebb publicou aquilo que virou um dos princípios mais citados da neurociência moderna. Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Parece simples, mas o impacto desse achado foi enorme e continua reverberando até hoje. O que Hebb estava dizendo é que toda vez que você repete um comportamento, um pensamento ou uma emoção, os neurônios envolvidos nessa experiência se comunicam com mais facilidade. A conexão entre eles fica mais forte, mais rápida, mais automática. Olha só isso. Pesquisadores da University College London publicaram em 2010 um estudo acompanhando adultos que tentavam criar novos hábitos do zero. O resultado foi surpreendente e provavelmente vai sepultar o famoso mito dos 21 dias. Em média, levou 66 dias para um comportamento novo se tornar automático. Isso porque o cérebro precisava literalmente construir uma nova via neural. Tipo abrir uma estrada num terreno virgem, difícil no começo, pavimentada com o tempo. Mas o que acontece exatamente no nível biológico? Entra em cena um processo chamado potenciação de longa duração, ou LTP, na literatura científica. É o mecanismo pelo qual a eficiência da sinapse, o ponto de contato entre dois neurônios, aumenta com o uso repetido. Na prática, os neurônios envolvidos liberam mais glutamato, o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Os receptores do neurônio seguinte ficam mais sensíveis, a comunicação fica mais eficiente e mais veloz. E tem outro personagem central nessa história, a mielina. Tipo a capa isolante de um fio elétrico, a mielina envolve os axônios, as antenas dos neurônios, tornando a transmissão de sinal drasticamente mais rápida. Quanto mais você pratica algo, mais mielina é produzida ao redor das vias nervosas envolvidas.
Traduzindo, repetição não cria apenas um hábito psicológico. Repetição cria estrutura física no cérebro. Você está, literalmente, esculpindo a sua mente com cada escolha que repete. E aqui chega o detalhe que perturba de verdade e que não sai da cabeça depois de saber. Isso vale para tudo, para o bom e para o ruim, sem distinção nenhuma. Cada vez que você rumina uma preocupação, os circuitos de ansiedade ficam mais eficientes. Cada vez que reage com raiva de forma automática, esse caminho fica mais pavimentado. Cada vez que evita uma situação de desconforto, o circuito de fuga se fortalece. Seu cérebro não julga o que é útil ou prejudicial. Ele apenas fortalece o que você mais usa. É exatamente por isso que mudar é tão difícil. Você não está lutando contra a falta de vontade. Você está lutando contra a física cerebral. E isso muda completamente o enquadramento. Se isso já te surpreendeu, espera o que vem a seguir. Mas antes, se inscreve no canal e me segue no Instagram, @n_br.oficial, para mais ciência que realmente faz sentido. Mas por que o cérebro funciona assim? Por que ele se reorganiza em vez de ser fixo como um hardware imutável? A resposta mais aceita pela neurociência é adaptação para a sobrevivência. Um cérebro plástico é um cérebro que aprende com o ambiente. E ao longo de milhões de anos de evolução, aprender rápido com o que o ambiente oferecia era, literalmente, a diferença entre viver e não viver. Um estudo publicado na Nature Reviews Neuroscience mostrou que a neuroplasticidade é mais intensa nos primeiros anos de vida, o que explica por que crianças absorvem idiomas com uma facilidade que enlouquece qualquer adulto tentando aprender francês depois dos 30. Mas ela nunca cessa por completo. Casos documentados de pacientes que sofreram AVCs graves e recuperaram funções motoras e cognitivas após anos de reabilitação são a prova mais dramática disso. Outras regiões do cérebro assumiram o papel das áreas danificadas. Tem quem enxergue tudo isso por um ângulo diferente. Algumas correntes de psicologia transpessoal e práticas meditativas orientais descrevem essa capacidade de reescrever a mente como algo que vai além do puramente biológico, uma expressão de consciência moldando a matéria. A neurociência não confirma nem refuta isso diretamente. O que os dados mostram de forma consistente é que práticas como meditação produzem mudanças estruturais mensuráveis no córtex cerebral. O que está por trás dessas mudanças em nível mais profundo, esse debate ainda está aberto. E o que a ciência ainda não sabe? Muito. Por que algumas pessoas têm neuroplasticidade mais robusta do que outras? Qual é o limite real da plasticidade adulta? Perguntas abertas. E honestamente, é isso que torna o campo fascinante. Então, até aqui você descobriu que o cérebro se reestrutura com repetição, entendeu o mecanismo biológico por trás da mudança e viu que a dificuldade de mudar não é fraqueza, é física cerebral. Se isso fez sentido para você, deixa um like. Isso ajuda mais gente a encontrar esse conteúdo. Se inscreve no canal porque toda semana tem ciência nova sobre a mente humana. E me conta nos comentários, qual é o hábito que você mais tenta mudar e não consegue? Mas aqui vem o dado que muda tudo. Olha, eu precisei reler umas 3 vezes quando li isso pela primeira vez. Durante décadas, as células gliais, que representam cerca de metade de todas as células do sistema nervoso, foram tratadas como mero suporte. A infraestrutura silenciosa. Os neurônios faziam o trabalho nobre, as células gliais apenas sustentavam e ponto. Mas um estudo publicado na revista Cell em 2023 mostrou que células gliais, especialmente os astrócitos, têm papel ativo e direto na modulação sináptica. Ou seja, a ciência estava olhando para a parte errada do cérebro por décadas inteiras. E mais, pesquisadores do MIT publicaram em 2022 evidências robustas de neurogênese adulta no hipocampo, região central para a memória e aprendizado. Novos neurônios sendo criados na meia-idade e além. Algo que era considerado biologicamente impossível até os anos 1990, quando o dogma dizia que você nascia com todos os neurônios que teria pelo resto da vida. Isso derruba de vez a ideia de que é tarde demais. Não existe janela que fecha. Na prática, o que isso significa? Que cada escolha deliberada de comportamento é um voto na construção de um circuito neural. Não é metáfora motivacional. É biologia aplicada.
Pesquisas de neurociência cognitiva mostram que expor-se intencionalmente a situações de desconforto leve, de forma gradual e controlada, fortalece o córtex pré-frontal, a região responsável por regulação emocional e tomada de decisão racional. É o mesmo princípio do treino físico. Músculo que não é desafiado, atrofia. Circuito que não é ativado, enfraquece. Tipo, sabe quando você evita repetidamente uma conversa difícil? Cada vez que faz isso, o circuito de evitação fica mais forte e mais automático. Cada vez que enfrenta, mesmo de forma imperfeita, mesmo com voz tremendo e coração acelerado, você está enfraquecendo esse circuito e construindo outro. O cérebro não exige perfeição, ele exige repetição. Dito isso, e isso é importante, neuroplasticidade não é varinha mágica. Condições como depressão severa, trauma complexo e certos transtornos neurológicos podem limitar significativamente essa capacidade de mudança espontânea. Nesses casos, acompanhamento profissional não é opcional, é o caminho. O que a neurociência está dizendo não é que você pode se reprogramar sozinho na força do pensamento positivo. É que seu cérebro está, biologicamente, do seu lado, mesmo quando parece que não está. No final, o que a neurociência está nos dizendo é algo que, dependendo do ângulo, é aterrorizante, ou a coisa mais libertadora que você pode ouvir. Você é, em grande parte, a soma dos padrões que repetiu, das reações que nunca questionou, dos circuitos que você acidentalmente fortaleceu ao longo dos anos, um dia de cada vez, sem perceber que estava fazendo isso. Mas aqui está a outra face dessa moeda. Se você os construiu, você pode reconstruí-los. Não da noite para o dia, não sem atrito, mas com a mesma ferramenta que os criou, a repetição deliberada. Isso me intriga profundamente, porque significa que o conceito de identidade, essa ideia de eu sou assim, é muito mais fluido do que a gente costuma assumir. A questão nunca foi se você pode mudar. A questão sempre foi o que você tem escolhido repetir, consciente ou não. Mas isso levanta uma pergunta que não sai da minha cabeça. Se o ambiente molda o cérebro, e o cérebro molda o comportamento, e o comportamento molda o ambiente, em algum momento, quem está no controle de verdade? Talvez esse seja um vídeo para o futuro. Se você quer explorar mais sobre como o cérebro humano funciona, memória, emoções, decisões, tem uma playlist aqui no canal esperando por você. Tô te esperando lá. Eu sou o Dr. DVD. Até o próximo Entendendo o que não entendemos.